Você vai prestar a prova do Banco do Brasil este ano e ainda está com muita dúvida em relação a como proceder na redação. Quer saber como faz isso com propriedade para conseguir pontuar acima de 70 e garantir a sua vaga? Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo conteúdo de qualidade para você sempre. E nesta aula especificamente a gente vai tratar do Banco do Brasil, fazendo uma análise do tema de redação de um dos temas que caiu em 2021, para fazer algumas projeções do que a gente pode fazer para este ano. Mas antes de mais nada, peço sempre aquela gentileza para vocês. Curta esse vídeo, compartilha demais o nosso conteúdo para chegar cada vez mais longe. Vale sempre lembrar que isso ajuda demais também a gente a mostrar para o YouTube que nosso canal é relevante em produção de conteúdo. Você ajuda bastante a gente a crescer também. E se você por acaso não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative as notificações também porque tem vídeo toda semana aqui no nosso canal. Cientes disso tudo, agora vamos para o nosso conteúdo. E olha só, eu já vou começar a nossa aula levantando para vocês e analisando a comanda de redação do Banco do Brasil 2021. Editor, sobe para mim, por favor. Vamos ler comigo o contexto de produção textual. A privacidade digital é o controle, pelo indivíduo, da disponibilidade de informações a seu respeito, relacionados à navegação em sites de compartilhamento, redes sociais e comércio eletrônico. Considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos, elabora um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte tema: diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Perceba que nessa comanda de redação, com essa contextualização toda que ela trouxe, ela aborda uma questão extremamente atual e pertinente na questão conjuntural brasileira. Estamos falando dos interesses distintos que existem entre cliente ou indivíduo, sociedade e as empresas, os grandes negócios de alguns conglomerados, inclusive. Perceba que, de um lado, eu tenho um cliente que quer preservar a sua privacidade, que quer preservar o seu direito ao anonimato, que quer ter seus dados que não sejam divulgados publicamente. De outro lado, eu tenho interesses de empresas que querem acessar esses dados e muitas delas, inclusive, querem divulgar esses dados. Vale lembrar que esses dados disponíveis na internet e que muitas vezes nós também disponibilizamos, fazem parte também de uma situação conjuntural hoje que a gente chama de redes sociais, e essas redes sociais, elas muitas vezes acabam manipulando o nosso comportamento a partir do que a gente chama de algoritmos. Com certeza você já ouviu falar disso, foi até mesmo tema de redação do Enem. Veja que essa temática então era extremamente atual, olha que bacana. E olha só os textos motivadores, vamos ver se eles nos ajudam a entender um pouco melhor essa questão temática. Dá uma olhadinha comigo nesse primeiro texto agora. Ao longo dos últimos 16 meses, enquanto venho debatendo sobre esse problema ao redor do mundo, toda vez me deparo com o mesmo argumento. Eu não me preocupo muito sobre invasões de privacidade porque eu não tenho nada a esconder. Minha reação também é sempre a mesma. Ao pegar uma caneta e escrever meu endereço de e-mail num pedaço de papel, eu digo à pessoa: aqui está meu endereço de e-mail, agora eu quero que você me mande um e-mail com todas as suas senhas de todas as suas contas na internet. E não estou pedindo só as senhas das suas contas bonitinhas e respeitáveis que você utiliza no trabalho, mas todas as contas, porque eu quero poder fazer o que eu quiser com elas e ver tudo o que você estiver fazendo online, ler o que eu quiser ler e publicar o que a julgar interessante. Até porque você não é uma pessoa má e já que não está fazendo nada de errado, você não deve ter nada a esconder. Nenhuma dessas pessoas me mandou um e-mail que pedi. Veja o que a gente está tendo. A gente está tendo um depoimento do Glenn Gloward, enfim, não sei nem como pronunciar esse nome, vocês podem me ajudar depois, enfim. Mas ele está colocando uma experiência, um teste na verdade social. Olha, você realmente não tem medo de ter sua vida exposta na internet? Você não tem medo de preservar a sua privacidade na internet? Veja que eu posso fazer um monte de coisa. Que eu posso fazer um monte de coisa com os seus dados. Se eu obtiver os seus dados e eles estão realmente todos disponíveis na nuvem, o que você acessa, o que você tem de senha, quanto tempo você fica acessando determinados canais de comunicação, site, tá tudo disponível lá. Se a gente invadir essa privacidade, ter o controle sobre esses dados, e aí? Você realmente vai se sentir ofendido com isso? Então perceba que é um questionamento que esse indivíduo faz a
pessoas, ao cidadão, e leva a gente à reflexão. Realmente a privacidade dentro da internet é alguma coisa que deve ser respeitada, mas esse é o interesse do cliente, do indivíduo, do usuário, individualmente. Olha o que o texto número 2 trazia para a gente em termos de reflexão. Bora lá? Um pouquinho menor. Mas falar que você não precisa ou não quer privacidade porque você não tem nada a esconder é assumir que ninguém deveria ou poderia esconder qualquer coisa, incluindo seu status de imigrante, histórico de desemprego, histórico financeiro e histórico médico. Você estaria assumindo que ninguém, incluindo você mesmo, pode opor-se a revelar para qualquer pessoa informações sobre suas crenças religiosas, aflições políticas e atividades sexuais, como se revelar esse tipo de informação fosse a mesma coisa do que revelar seus gostos musicais, filmes e livros prediletos. Veja, eu tenho uma situação também de reflexão que leva à seguinte situação. A gente não pode contar tudo ou revelar tudo, a gente tem que manter mesmo dados em privacidade, que são os nossos dados, nossas preferências, nossas motivações. E esses dados que são privados são garantidos hoje por lei de serem conservados sob a nossa tutela e não ser compartilhados por várias empresas, etc. Só que vale lembrar que é um fenômeno mundial hoje. Muitas empresas se valem de recursos escusos para ter acesso a esses dados e em cima desses dados, muitas vezes vazados, muitas vezes hackeados, eles utilizam esses dados em favor dessas grandes corporações para manipular o seu comportamento. E isso funciona muito bem na internet, nas redes sociais. Ou seja, essa polêmica toda levantada por esse tema de redação traz dois interesses. E esses dois interesses são muito claramente discriminados até na própria proposição da proposta de redação. Interesse das grandes empresas e os seus interesses, o interesse do usuário e do cliente. Enquanto a empresa quer ter acesso a todas as informações que dizem respeito a você, porque assim é mais fácil traçar um perfil de consumidor, manipular você para comprar um produto. E tem um lado do cliente que não quer essa exposição toda, porque muitas vezes as pessoas podem fazer mau uso dessas informações também e até mesmo aplicar golpes. E em cima desse tema de redação eu trouxe para você aqui um texto completo, modelo bonitinho. Só que diferentemente do que eu fiz na aula anterior, eu não trouxe o projeto de texto, eu vou direto à minha produção textual, analisando cada uma das partes que eu escrevi para vocês, ok? Então vamos lá. Editor, sobe a introdução para mim a partir desse tema de redação. Olha só minha introdução aí. Vocês podem perceber que essa parte do texto foi dividida bonitinho de acordo com cores diferentes, legenda que caracteriza cada uma das partes, cada um dos períodos, tá? Isso porque você pode visualizar melhor a estratégia que está por trás da composição desse texto e utilizar como modelo também para suas próprias composições. Veja que o meu primeiro período está em vermelho, eu fiz a minha contextualização, que dá aquela visão sobre o problema. E nesse caso eu utilizei um método bem bacana que você também pode adotar, tá? Que é um método chamado de indutivo, em que eu parto de um caso específico para trazer essa reflexão a respeito dessa problemática que divide a ideia de privacidade, de interesse individual, em relação contrária aos interesses das grandes empresas. Vamos lá? Em 2021, a Meta, empresa que detém o Instagram, Facebook e WhatsApp, revelou o vazamento de dados de 530 milhões de usuários, motivada por uma alegada invasão que comprometeu a privacidade de seus clientes. Veja, a Meta, ela teve o vazamento, a Meta que é Meta, teve o vazamento de informações de 530 milhões de usuários. Informações essas que são privadas, as quais esse usuário tem direito de reter sobre sua tutela e não compartilhar com ninguém, né? Olha só a nossa problematização em cima dessa situação problema que a gente trouxe. Esse episódio reforça a discussão sobre a relevância da manutenção do sigilo sobre dados pessoais, a privacidade, especialmente na internet, que é o nosso grande dilema, inclusive apontado pela comanda de redação. Agora a nossa tese ou proposição, vamos lá? Porém, ressalta-se que essa problemática advém justamente de um conflito de interesses entre empresas e clientes, os quais merecem ser analisados devidamente. Veja o que eu fiz. Eu pretendo falar
no desenvolvimento dos interesses que envolvem as empresas, no primeiro parágrafo, desenvolvimento, e dos interesses que envolvem os usuários, no segundo parágrafo, desenvolvimento. É isso que eu pretendo fazer na análise desse tema de redação. Como ele me permite falar sobre esses dois interesses, eu inteligentemente e estrategicamente eu escolhi falar em um parágrafo de desenvolvimento sobre o interesse dessas empresas e no outro do cliente, do indivíduo, do usuário. Vamos agora para o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, então, falando sobre as questões que envolvem os interesses das empresas, como a gente colocou na nossa proposição. Bora, editor, sobe para mim. Novamente, perceba que eu dividi bonitinho o meu parágrafo aí em 4 períodos, e esses 4 períodos com cores diferentes para vocês distinguirem cada uma das estruturas estrategicamente colocadas. Vamos para o nosso tópico frasal inicialmente. Nesse viés, a priori, cabe evidenciar as razões que levam muitas empresas a se apropriarem de dados privados, até mesmo por intermédio de métodos ilegais, como a compra de dados. Veja que o meu tópico frasal define claramente o que eu pretendo desenvolver ao longo desse parágrafo, sobre os interesses, sobre o que leva as empresas a atuarem dessa forma de buscarem esses dados privados desses usuários. Desde o advento da internet, perceba que nós estamos inserindo um repertório e embora esse repertório não tenha legitimação, ela parte do meu conhecimento de mundo, ok? Desde o advento da internet, o comércio eletrônico se tornou uma modalidade efetiva para ampliar a lucratividade de empresas, visto que permite escalar as vendas sem as despesas onerosas de uma estrutura de uma loja física. Assim sendo, olha a minha análise desse repertório. Assim sendo, é evidente que, com as novas ferramentas de comunicação e com o desenvolvimento do marketing digital, tornou-se extremamente útil se apropriar de informações íntimas dos clientes para que se possa estabelecer um perfil específico para incentivar o consumo exacerbado. Ou seja, essas empresas querem seus dados pessoais, porque dessa forma eu consigo traçar o perfil, seu perfil de consumidor. E aí eu posso bombardear o seu perfil de consumidor, as suas redes sociais com propagandas que são do meu interesse. E aí você vai lá e compra. Veja a minha comprovação nesse último período em preto. Prova disso são os algoritmos de plataformas como Instagram, os quais analisam os cliques do usuário e traçam preferências deste mesmo usuário, fazendo com que este só veja propagandas de produtos de seu interesse, o que estimula a adquirir tais itens. Eu me recordo até hoje que o meu Facebook, na época, né, Claro, eu tinha dados sobre o meu aniversário, tinha muitas informações minhas lá, mas eu não fazia ideia de que esses algoritmos existiam ou como funcionavam. Imagina, a minha geração não conhece muito, só usa, né, só consome, e de repente já aparecia aquela batelada de propaganda sobre camisetas que falavam muito sobre a minha data, o meu aniversário, sobre julho, falando de homens que nascem em julho são homens resistentes, resilientes, é uma coisa nesse sentido. E eu pensava, poxa, não aparece mais nenhuma outra camiseta de outro mês, só de julho, mas eu nunca me posicionei criticamente para avaliar, poxa, por que será? Porque eles obtinham dados os dados que eu inseria no Facebook e me bombardeavam com essas propagandas. Olha que interessante, né? Analisar dessa forma, estimulando o nosso consumo. Editor, sobe para mim agora o desenvolvimento 2. Bora lá. Tópico frasal em vermelho. Por outro lado, os clientes, em sua grande maioria, têm uma outra perspectiva sobre o resguardo de informações pessoais. Então veja, eu estou trazendo a perspectiva agora do cliente, tá? Olha só o nosso repertório na sequência. De acordo com a Constituição brasileira, todos os cidadãos têm o direito à sua privacidade. E num cenário de ampliação do uso de ferramentas tecnológicas, isso não é diferente. Haja vista a resolução trazida pelo Marco Civil na Internet em 2014, o qual teoricamente assegura a individualidade e inviolabilidade de dados dos brasileiros. Então veja, a Constituição de 88 garante a nossa privacidade. E num cenário em que as redes sociais tomaram conta do universo de socialização, com o Marco Civil de 2014, nós temos garantias muito claramente asseguradas de que nós não vamos ter os nossos dados violados na internet por conta da questão da privacidade. No entanto, olha a minha argumentação, a análise desses eventos todos, os clientes relatam a constante violação desse direito, mesmo que a rigor as punições sejam severas e tenham como consequência multas vultosas, volumosas. Então isso mesmo assim acontece. O cliente se sente mal porque ele tem a sua privacidade constantemente violada. E olha a nossa comprovação para fechar esse parágrafo argumentativo.
A exemplo disso, o aplicativo TikTok foi acusado de uma suposta instalação de software de espionagem para a coleta de dados dos usuários com o intuito evidente de estipular um padrão de consumo e ampliar os lucros, embora isso seja uma violação aos interesses do cliente. Então veja que esse cliente, o lado dele é de permanecer com esses dados sigilosos, mas constantemente ele é acossado por essas empresas maliciosas que buscam esses dados, essas informações privadas para obter benefício em cima dessa informação privilegiada. Olha só agora o nosso parágrafo conclusivo para fechar definitivamente esse assunto. Eu reforço aqui sempre para vocês o seguinte, gente, na conclusão, o modelo do Banco do Brasil, avaliado pela banca Sesgan Hill, não é necessário colocar uma intervenção. Mas se você quiser colocar uma microintervenção que ajuda a entender a resolução do problema de maneira bem sucinta, você pode, ok? Só que antes de ir para o mérito desse parágrafo conclusivo, e aí, você está gostando das suas aulas? Por acaso elas estão ajudando você a melhorar a produção de redação? Então faz o seguinte, deixe nos comentários, envie as suas dúvidas, a gente está aqui para ajudar vocês também. E em decorrência disso, vale sempre ressaltar, não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, ative o sininho de notificações, curta bastante esse vídeo e compartilha demais. Desculpa insistir nessa ideia, mas nós precisamos muito dessa ajuda para nós nos tornarmos realmente relevantes aqui no YouTube e produzir conteúdo de qualidade cada vez mais efetivamente para vocês, ok? Então, dá uma força pra gente. Agora sim, vamos para a conclusão. Editor, sobe para mim. Olha só, eu fiz uma divisão também em 4 períodos, tá? Legendinha bonitinha para vocês. Portanto, é evidente que há diferenças entre os interesses dos clientes e das empresas. Veja que eu só estou retomando a problemática, eu estou retomando aquilo que eu coloquei lá no começo do texto, né? Isso se mostra notório ao observar o comportamento de cada um na internet, por conta principalmente do resguardo de dados pessoais de um lado, quer dizer, dos clientes, e a busca pelo lucro do outro, quer dizer, das empresas. Veja que eu estou fazendo uma síntese do que eu apresentei no desenvolvimento mesmo, falando dos interesses de cada um dos lados. Veja agora a nossa microintervenção. Assim sendo, para a garantia da privacidade, é preciso tratar com maior rigor e fiscalização, a atuação dos muitos grupos empresariais. Fiscalizar esses grupos na questão da difusão dos seus interesses, na apropriação ilegal e indevida, claro, de informações privadas. Em vista dessas ações, olha nosso fechamento, a privacidade como um direito inalienável será exercido plenamente. Veja, nosso fechamento, maravilhoso, né? Para arrematar definitivamente o nosso texto com uma frase de efeito. Gente linda, e aí, gostaram do nosso conteúdo? Se vocês gostaram, não deixe de também seguir a gente nas redes sociais. Estamos presentes em Facebook, antigo Facebook quase ninguém usa, mas tá aí, né? Assim como Instagram, TikTok, Telegram, com conteúdo diário praticamente para todos vocês. E esse conteúdo todo, gente, ajuda bastante também vocês a terem uma melhor percepção da dissertação, da produção de texto e também, claro, como ir melhor aí, garantir uma nota acima de 70 no Banco do Brasil. Valeu, gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final. Bons estudos e até a próxima aula!